queremos que neste momento você possa estar aí atento, pronto para participar conosco deste momento de adoração, deste momento de aprendermos a palavra do Senhor. Eu quero voltar a falar com você sobre a palavra de Deus que veio até nós pelo profeta Neemias. Essa palavra forte, poderosa, que é a palavra de Deus, e nós temos muito a aprender. Então, dia a dia, nós passamos por aqui, trazendo a você uma parte do estudo da palavra do Senhor. Esta noite, então, nós vamos falar sobre o profeta Neemias, que foi ordenado pelo rei Artaxerxes para sair da capital do império. Esta noite, então, nós vamos falar sobre e ir até Jerusalém, que era província do império, e ali ele então se tornou um governador do império na terra ali. O que nós encontramos então, queridos, que o profeta começou então a pregar a palavra, a fazer com que o povo de Israel, com que o povo judeu, morador da cidade de Jerusalém, viesse então a reconstruir a cidade, a readquirir confiança. O povo de Israel havia perdido a confiança. Como nós falamos em estudos anteriores, você pode voltar aí aos nossos vídeos e procurar sobre o profeta Neemias no meu canal YouTube, também no meu blog pessoal. Neemias recebeu a visita dele, do irmão dele, Hanani, por volta do ano 445 antes de Cristo, enquanto ele servia ao rei da Pérsia, que havia dominado o império babilônico. E Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Ele recebe a visita do seu irmão. O seu irmão relata a ele como estava passando o povo de Israel, os judeus que moravam em Jerusalém, que voltavam para Jerusalém, preocupados, apreensivos, sem muitos recursos e amedrontados, porque temiam que a qualquer momento pudessem novamente ser invadidos. Neemias então orou a Deus, consagrou um jejum e depois foi procurar o rei Artaxerxes para que pudesse dar a ele condição de ele ir até Jerusalém e levar uma palavra ao povo de Jerusalém. Mas ele pediu também mais, pediu ao rei que permitisse que ele levasse carta para os reinos das províncias próximas a Jerusalém, para que eles permitissem que Neemias passasse com a sua comitiva até a cidade de Jerusalém. E o rei deu a ele então cartas para que ele fosse, e ainda deu ordem aos seus homens para que servissem ao povo de Jerusalém com o melhor que pudessem, para que eles reconstruíssem a cidade.
Neemias então levou consigo os documentos que garantiam a legalidade das suas ações, porém mesmo assim ele precisou enfrentar grande oposição. Ali nós vamos ver no decorrer do estudo que Sambalat, Tobias começaram a criar uma aversão a Neemias e colocando para o rei como se Neemias fosse um subversivo que tivesse querendo tomar conta do reino. Toda verdade, desde o tempo dos reinados de Ciro, em 559 até 530 a.C., e Dário, de 522 a 486 a.C., houve uma oposição ferrenha contra a reedificação de Jerusalém. E essa perseguição aos judeus também foi vista nos reinados seguintes. Nos dias de Assuero, em 486 até 465 a.C., e do próprio rei Artaxerxes, de 465 a 424 a.C. A grande oposição contra o trabalho de Neemias partiu de Sambalat, o Honorita, de Tobias, o Amonita, e Gesem, o Arábio. Estes homens poderosos, astutos, tentaram a todo custo prejudicar Neemias. E essas três pessoas, juntamente com seus aliados, afligiram com insultos e zombarias. Arquitetaram ataques armados, planejaram uma emboscada para capturar Neemias e fazer-lhe mal, plantaram notícias de que o motivo real da reconstrução dos muros era uma suposta rebelião contra o reino da Pérsia, e inclusive tentaram induzir Neemias ao erro, fazendo com que ele pecasse por entrar em um lugar que era permitido somente ao sumo sacerdote, para que assim pudesse inflamá-lo, desacreditando diante do povo. Tudo isso você pode ver em Neemias capítulo 2, versículos 19 e 20, Neemias 4, de 1 a 14, e Neemias 6, também de 1 a 14. Como se não bastasse a forte oposição externa, Neemias também precisou lidar com uma oposição interna, causada especialmente por problemas econômicos, sociais, que levaram a população de Judá à beira de um colapso. Então vejam que a dificuldade do profeta era muito grande. O povo de Israel estava amedrontado, distanciado do caminho, distanciado da palavra do Senhor, não tinha o mesmo temor de Deus, haviam passado por grandes assolações de impérios anteriores, isso os enfraquecia espiritualmente, os deixava arredio com relação ao judaísmo, que era a religião monoteísta praticada na época. E Neemias teve que restaurar o ensino religioso ao povo de Judá, de Jerusalém, levá-los novamente a Deus, a temer a Deus, a confiar em Deus, a acreditar que Deus poderia livrá-los. E ainda tinha que lidar com a situação financeira e social que não era das melhores, visto que eles foram devastados. O contexto histórico daquele momento explica a razão dos problemas internos. Judá estava isolada comercialmente. Os trabalhos no muro fizeram com que a produção de cereais caísse, já que os trabalhadores eram os camponeses e eles estavam também envolvidos na reconstrução dos muros. As condições climáticas da época agravavam também a crise de alimentos, como podemos ver em Neemias 5:3, e somando-se a tudo isso, o fato de que os últimos administradores haviam explorado a população, destruído as plantações. Lembram-se que o profeta Abacuque havia falado sobre isso, quando ele classificou ali 6 itens pelos quais o povo de Israel aparentemente teria motivo para não adorar a Deus. Mas ele disse: todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que o produto da oliveira minha
nos campos não haja mantimento, no curral não haja vaca, as ovelhas sejam arrebatadas. Ele foi colocando itens ali que era de essencial para o povo de Israel, o povo de Judá, de Jerusalém, e que eles tinham sido devastados pelos impérios anteriores. Tais condições, então, fizeram com que muitos hipotecassem suas propriedades ou tomassem dinheiro emprestado, tanto para comprar alimentos como para pagar altos impostos ao rei Artaxerxes, ao império persa. Neemias então começa a reconstruir as portas de Jerusalém. Neemias capítulo 2, versículos 9 até o 20, é o texto da nossa meditação, do nosso estudo nesta noite. Neemias começa a reconstruir os muros de Jerusalém. Então vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor, Neemias 2, 9 a 20. Então fui aos governadores da além do rio, dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. De noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei pela porta da frente, ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale. Assim, voltei. E não souberam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra, até então tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos, edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, Gesem, o árabe, zombaram de nós, desprezaram-nos. Então disseram: levantemo-nos, edifiquemos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus do céu é que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ou seja, Sambalate era horonita, Tobias era amonita, Gesem era árabe. Nenhum deles tinha nada a ver com Jerusalém. Tinha nada a ver com Israel, com o povo judeu. Não tinham nem sangue judeu. Então, era como se Neemias estivesse dizendo assim: ó, vocês podem ir embora, saiam daqui, eu não tenho nada com vocês, nem contra vocês. Nós estamos aqui para reconstruir os muros que foram derrubados, as portas que foram queimadas. E nós vamos fazer isso, porque Deus nos fará prosperar. Neemias não estava preocupado com as insinuações daqueles homens. E eles tentaram até fazer com que Neemias oferecesse sacrifício no lugar santo, onde só os sacerdotes podiam entrar, para que ele ficasse desacreditado no meio do povo. Mas Deus estava com Neemias.
A última reconstrução ocorreu entre 1535 e 1538 depois de Cristo, quando Jerusalém fazia parte do Império Otomano, segundo a ordem de Solimão I. Ele começou a nascer, esse império, quando as tribos turcas nômades se fixaram na Anatólia, região que hoje é parte da Turquia. Tais tribos ajudaram a difundir a região muçulmana em terras que até então estavam sob domínio do outro império, o Império Bizantino. O termo otomano deriva do nome Osman, ou em árabe Uthman, diz o historiador inglês Malcolm Yapp, da Universidade de Londres. Osman, ou Ottoman, de 1258 a 1324, foi um chefe turco que transformou essas tribos nômades em uma dinastia imperial. O Império Otomano, também conhecido como Império Turco ou Turquia Otomana, foi um império fundado no século XIII, no noroeste da Anatólia, na vizinhança de Bilecite e de Sogut, pelo líder tribal Oghuz Osman, ou Oghuz Otman. A sua capital era Constantinopla, e a fundação foi em 1299, então no século XIII. A área de expansão territorial deste império era de 1.800.000 quilômetros quadrados e foi dissolvido em 1923. O seu governo era monarquia absoluta, monarquia parlamentarista, unipartidarismo, ditadura militar, monarquia dual. Durante os séculos XV e XVI, o Império Otomano tornou-se um dos estados mais fortes do mundo, englobando boa parte do Oriente Médio, do leste europeu e norte da África. Então, Neemias começou a construir as muralhas de Jerusalém no século V ao século VI antes de Cristo. E esse Império Otomano veio a surgir no século XIII depois de Cristo. Nós estamos dando aqui uma pincelada apenas para localizar você sobre o Império Otomano. O comprimento da muralha de Jerusalém, 4.018 metros. A sua altura média, 12 metros. E a espessura, aproximadamente 8,5 metros. A espessura do muro, então, era mais do que a largura de uma rua hoje das nossas cidades por aqui. Geralmente as nossas ruas têm em média 6 metros de largura cada mão. Então, o muro de Jerusalém tinha espessura maior do que uma rua nossa hoje. Então não era fácil de se reconstruir o muro daquele. As muralhas de Jerusalém contêm 34 torres de vigia e 12 portas de entrada. A porta do vale e a fonte do dragão foi a porta em que Neemias começa a falar e começa a expor sobre as portas da cidade de Jerusalém. Então nós temos a porta do dragão, a porta do monturo e mais 10 portas que nós vamos estudar uma a uma nesse nosso estudo sobre o profeta Neemias. Tem a porta da fonte, tem a porta do vale e nós vamos descendo, vamos encontrando as outras portas de Jerusalém. Cada uma dessas portas nós vamos parar para falar. Neemias, no texto que nós lemos, disse que saiu pela porta do monturo, pela porta da fonte, à noite, às escondidas, para que ninguém viesse ver o que ele estava fazendo. Então, nós vamos
dar uma pausa aqui, porque amanhã nós temos mais tempo também para estudar. Não quero tomar muito o seu tempo, mas quero que esse estudo seja, como temos dito, dia a dia, bem pausado, bem tranquilo, para que você tenha capacidade de raciocinar e de assimilar bem aquilo que nós estamos falando. E vale lembrar a vocês que esse estudo, ele, assim que eu termino de fazer a transmissão, eu o coloco no meu blog pessoal e no meu canal YouTube, para que você possa também acompanhar o texto, a escrita sobre o estudo que nós estamos fazendo. Então eu quero contar com você participando ativamente desse estudo. E acima de tudo, que você tenha essa paciência de trabalhar conosco essa matéria e estudar bem sobre Neemias, o profeta da restauração, o profeta que veio restaurar os muros de Jerusalém. Nós vamos aprender. Eu espero também poder passar para você o melhor daquilo que eu absorvi deste estudo. E também possa continuar aprendendo com vocês, porque cada vez que eu ensino, aguça mais a minha vontade de buscar conhecimento para que eu possa passar a você. E eu quero que você tenha essa mesma iniciativa. Quando você estiver comigo estudando a palavra, busque mais conhecimento. Não fique só naquilo que eu falar. Investigue, analise aquilo que eu estou falando. Se eu falei alguma coisa errada, comente aí, deixe tranquilo, tenha liberdade de fazer isso e nós estaremos respondendo adequadamente a todos aqueles que participarem conosco. Amém, queridos? Deus abençoe vocês com uma grande noite de paz e de vitória na presença do Senhor Jesus. E como tenho dito todos os dias, o nosso jargão predileto é: o Senhor te abençoe e te guarde neste dia, em nome do Senhor Jesus.